Shalom, shalom. Hoje é uma aula bem mais curta, que não deixa de ser necessária, né? Sobre como movimentar o poder de Deus que está sobre mim. Nós vamos falar como movimentar esse poder e também vamos falar sobre a máquina humana, embora eu não vá aprofundar muito nesse assunto. Na verdade, ele é uma teoria, né? Não é bíblico, mas é interessante. Eu quis trazer para vocês. Esse é um assunto do gnosticismo, mas tem lá as suas verdades. Eu achei interessante, eu quero passar para vocês e dizer um pouco como isso vai ter um pouco de sentido no momento da manifestação do poder de Deus, tá bom? Nesse segundo slide, nós temos a máquina humana. A máquina humana. E o nosso corpo, ele se divide em 5 centros de força da máquina humana. O centro intelectual, o centro motor, o centro instintivo, o centro emocional e o centro sexual. Estes são os 5 centros da máquina humana e cada um deles vai ter 2 extremos. O centro intelectual vai ter o extremo de afirmação ou de negação. O centro motor vai ter a dualidade de repouso ou movimento. O centro instintivo, quase não sai, vai ser baseado em prazer ou dor. O centro emocional vai estar entre alegria e tristeza. E o centro sexual vai estar entre atração e repulsão, né? E aí, como vemos no próximo slide, esses centros são responsáveis por algumas coisas da nossa vida, né? O centro intelectual, que é comandado pelo cérebro, ele comanda o nosso pensamento, o raciocínio lógico, a memória, a associação mecânica de ideias, imagens, palavras, o devaneio, os pensamentos negativos, a fantasia, os prejuízos e os preconceitos. Tudo mora dentro dele, né? E é aí que nós precisamos perceber aonde estão as nossas inclinações para a carne, né? O gnosticismo chama de ego, eu prefiro chamar de inclinação para a carne. Nós precisamos descobrir aonde elas estão alojadas e pedir ao Espírito Santo ajuda para vencê-las, né? O centro motor, que é na parte superior da espinha dorsal, controla o movimento, a imitação mecânica, os hábitos, a tensão, o relaxamento muscular, as reações mecânicas, a coordenação motora, a má vontade, a linguagem e a expressão. É pelo centro motor que nós nos locomovemos e também nos expressamos, né? O centro emocional, que fica no plexo solar, curiosamente, aonde também tem um chakra que eu vou explicar na próxima aula, ele cuida das emoções, dos sentimentos, do afeto, do nervosismo, do sentimentalismo, do humor ou da tristeza, das tragédias da vida, das emoções positivas e negativas, né? Cólera, ira, medo, raiva, felicidade, tudo está ali no centro emocional. É por isso que quando nós recebemos uma notícia, o primeiro a ser afetado é o centro emocional. Você sente, às vezes, dependendo da notícia, um baque ali no estômago e parece que é dali que sai a emoção que vai se manifestar. E de fato é, né? Existe o centro instintivo, que coordena os sistemas do corpo, sistema respiratório, digestivo, reprodutor, etc. As reações automáticas, os reflexos, o mau uso dos sentidos e a sua expressão negativa gasta muito a nossa energia, né? Gasta muito a nossa energia. E existe o centro sexual, que está nos órgãos genitais. Ele abastece energeticamente os outros centros. É o centro mais rápido encarregado de formar a energia sexual. O uso positivo desse centro
promove a sublimação, nossa, não soube traduzir, da energia sexual. E o uso negativo, o abuso sexual, o medo do sexo, o celibato, a degeneração sexual. Então agora vem a pergunta, né? Como nós equilibramos a máquina humana? Como nós fazemos para que o nosso corpo não seja desgastado? E aqui vão algumas dicas. Primeiro, nós precisamos auto-observar e controlar as expressões do ego, a inclinação para a carne, né? Às vezes nós temos tantas inclinações que elas estão desequilibrando os centros emocionais, os centros instintivos, sexuais, motores, intelectuais, né? Nós gastamos muito tempo com aquela inclinação, nós pensamos muito naquela inclinação e isso vai trazendo um desequilíbrio, né? Uma pessoa, por exemplo, que é dado à glutonaria, ele come demais. Com o tempo ele vai adquirir obesidade, vai adquirir doenças como diabetes, pressão alta, tudo baseado no que ele come. Tudo baseado no que ele come, né? E segunda dica, aprender a trocar de centro quando algum se sobrecarrega, né? Por exemplo, você está ali atendendo alguém e você vai vendo que o seu centro intelectual está sendo sobrecarregado, você já não está entendendo mais nada do que a pessoa está dizendo, você não está sabendo pensar em como resolver aquele problema. O que você faz? Nesse momento é o momento exato onde você deve usar outro centro. Por exemplo, se levanta, vai olhar a janela, vai olhar a varanda, vai fazer outra coisa, vai ao banheiro, vai beber água, pede uma pausa, 5 minutos. Com isso, você faz com que aquele centro deixe de estar desgastado. Porque quando um centro começa a se desgastar, e se ele se desgasta por muito tempo, aí você vai ter um burnout, aí você vai ter um esgotamento, né? E esse esgotamento não é legal. Não é legal. Eu conheço uma pessoa que teve um esgotamento tão terrível que ele foi parar na UTI. Por quê? Porque o centro emocional dele não soube processar o luto a ponto dele ir parar no hospital. Ele poderia ter usado um dos outros centros como forma de equilíbrio, né, para que não se sobrecarregasse, né? Outra forma de equilibrar a máquina humana, a meditação. Como que a meditação vai equilibrar a máquina humana? De todas as formas. Porque quando você está meditando, você está desativando o uso de todos os 5 centros da máquina humana. Todos eles desligam, né? Embora o mais difícil seja o mental, ainda assim ele também desliga. E ali você já fica mais calmo, mais tranquilo, né? E depois você pode retornar às suas atividades. Também a vocalização, você falar palavras boas, falar coisas positivas, vai ajudar o seu centro intelectual e, por consequência, todos os outros centros, né? Você vai estar vibrando uma coisa boa e não uma coisa ruim. Geralmente as pessoas que murmuram atraem problemas para si. É como se elas chamassem anjos maus. Aliás, como se elas chamassem demônios para atrapalhar a sua vida, porque ela está murmurando, ela está dando poder a eles. Uma outra dica é escutar música clássica, porque ela tem um efeito muito legal no cérebro de quietude, de paz, como essa que eu estou ouvindo, por exemplo. Deixa eu ver se dá para aumentar. Dá. String Impromptu, número 1, do Kevin MacLeod, né? Música calma, música relaxante. E também se integrar com a natureza, né? Quando a gente entrar na parte dos chakras, que nós vamos ver sobre o chakra do sacro, nós vamos perceber que aquele que tem esse chakra ativado, ele se liga mais à natureza, né? Por isso que existem pessoas que gostam de orar descalços. Por quê? Porque ele está ali em contato com a energia, qual que é o nome? Telúrica, né? A energia da terra, uma energia pura, uma energia leve, né? Como nós vimos no slide anterior, nós precisamos utilizar 2 centros para acalmar um e também precisamos não usar mais do que 2 horas. O que eu recomendo? Por exemplo, você está estudando, crie blocos.
Faz um bloco de 25 minutos e a cada 5 minutos, quando acabar esse bloco, você para. Para, vai fazer outra coisa, vai relaxar e começa de novo. Aí para, vai fazer outra coisa, vai relaxar, começa de novo. Por quê? Para você não se esgotar. Para você não se esgotar. Às vezes a gente pega e vai, quando pensa que não, já está mal, né? Por exemplo, existem pessoas que elas estão no embalo. Elas estão no verdadeiro embalo, né? Está orando por cura todo dia, as curas estão acontecendo, ela nem percebe que Deus já não está com ela. Às vezes a pessoa está ali operando cura, ou usando algum poder de Deus, mas ela não percebeu que ela está longe de Deus, porque ela está no embalo, né? Aí o que acontece? Se a agenda fechar 2 semanas, ela vai voltar e não vai acontecer nada, porque ela está longe de Deus. A unção morreu, está parando de gerar o poder, né? Me perguntaram uma vez, como é que eu sei que eu sou ungido? Você consegue criar o poder? Você consegue gerar o poder? Ou você tem muita dificuldade? Se a unção está sobre você, ela é quem gera o poder. Se ela veio e foi embora, você não vai conseguir gerar poder. Aí vai ser tudo na fé, mas na unção mesmo não vai, né? Então agora vamos falar um pouco sobre a movimentação desse poder. Confia a Yahweh as suas obras e os teus pensamentos serão manifestos. Então a manifestação do poder ela está ligada diretamente com o nosso pensamento. É por isso que nós precisamos aprender a controlar a nossa mente. Nós precisamos aprender a meditar, nós precisamos aprender a concentrar e nós precisamos aprender a imaginar. Preste atenção, essas 3 chaves são decisivas na manifestação de poder. Você precisa aprender a meditar, você precisa aprender a se concentrar e você precisa aprender a imaginar. Por que você precisa aprender? Porque você precisa aprender a meditar para excluir aqueles pensamentos que não são de Deus, né? Como eu disse em uma das aulas, levar cativo o pensamento a Cristo. E se eu não sei meditar, eu não sei calar a minha mente. Nós temos que falar como Davi. Davi falava com a sua mente. Ele falava, por que está batida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Elohim. Por quê? Porque ele sabia trabalhar a alma dele. A partir do momento que você aprende a controlar o seu cérebro sem reservas, você também vai aprender a controlar a unção. Por quê? Porque a unção trabalha conforme o seu pensamento. Confia em Yahweh as tuas obras e os teus pensamentos serão manifestados, né? E aí nós temos que orar e pedir, Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Porque às vezes nós não temos um coração puro. E veja que o texto diz cria. Sabe por que diz cria? Porque não tem. Porque o coração já se corrompeu. E ele precisa ser criado. Lá em Ezequiel 36, se eu não me engano, diz que ele nos daria um coração de carne. Então nós precisamos que o nosso coração seja criado mais uma vez. Criado segundo o coração do homem primordial, o varão perfeito que é Yeshua. A minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, o profeta Isaías desejou intimamente a Deus, e o seu espírito começou a buscar a Deus. Por quê? Controle. Porque se ele desejasse mais ou menos, não ia dar certo. Porque o homem de ânimo dobre não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Então a palavra de Deus, ela olha os pensamentos e as intenções do coração. Então, às vezes, você quer orar por alguém por cura, mas você odeia a pessoa, você acha que ela vai ser curada? Não vai, porque o seu sentimento é ruim. Você precisa ter compaixão pela pessoa, e aí sim ela vai ser curada. Aí sim ela vai ser curada. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então é papel do Senhor sondar os corações e saber se aquele pensamento seu pode ou não ser manifesto. Talvez você pode até ter unção para curar aquilo ali, mas o seu pensamento não é puro. A sua emoção é falsa. Eu não estou falando de você gerar uma emoção. Não é errado, na minha opinião, não. Se você quer mesmo forçar um choro diante de Deus, não diante dos homens. Se você quer mesmo forçar aquele sentimento de amor, não é errado. Mas por que objetivo? O que está por trás? Deus tem acesso à intenção daquilo que está por trás. Então você pode chorar, que é uma beleza, mas se você não ama aquela pessoa, não vai adiantar nada. Você tem que ser como Yeshua, movido de íntima compaixão. É aquilo que vem de dentro. É aquilo que sai de dentro. E como nós sabemos, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, né? O nosso espírito está sujeito ao nosso controle, mas se eu não controlo nem a minha mente, como eu vou controlar o meu espírito? Isaías controlava a mente dele. Então, Isaías controlava o espírito dele. Veja o que diz Hebreus 17:1. O profeta Elias, o tisbita de Tisbi de Gileade, falou a Acabe: tão certo como vive Yahweh Deus dos exércitos, o Deus de Israel em cuja presença estou, não haverá estes anos orvalho nem chuva, senão pela minha palavra. Palavra de quem? De Deus? Não, palavra de Elias Purim. Olha o que diz Apocalipse 11, 3, 5 e 6. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Então, esse poder foi dado pelo próprio Eterno. O poder foi dado pelo próprio Eterno. E quando esse poder vai se manifestar? Quando o Eterno quiser. Quando o Eterno bem entender. Porém, isso também acontece com eles. O poder vai ser manifesto quando eles quiserem, quando eles bem entenderem. Eles têm poder para fechar o céu, têm poder sobre as águas, todas quantas vezes quiserem. Todas quantas vezes quiserem. Porque essa unção, essa capacitação, gera um poder para isso. Um poder praticamente ilimitado, né? Nós não estamos falando de dons ainda, nós estamos falando apenas sobre o poder. Em breve nós vamos falar como o poder movimenta os dons, né? Marcos 11, os versículos estão na tela, eu não vou ler todos. Olha o que diz. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. Os seus discípulos ouviram dizer isso. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham emuná, confiança, obediência, fidelidade, tenham fé em Deus. Asseguro que, se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Portanto, eu digo, todo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Presta atenção. Creiam que o recebereis? Não, você vai receber. Não, creia que já o recebeu. E assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, de fato, se você não perdoa, você não será perdoado. Por quê? Porque você está bloqueando o seu sentimento. Você está bloqueando a sua emoção. Você está com a emoção pesada, a emoção suja, o coração bloqueado. E aí você não tem empatia, você não tem amor. E toda emoção que você criar vai ser falsa. E Deus também não vai ouvir a sua oração. Você precisa perdoar. Precisa perdoar. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Que espírito de fé? O espírito que Jesus estava falando. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Que é como que eu falei, pensamento, sentimento, emoção. Você pensa o que você quer. Quero que a Assunção entre nessa pessoa e cure ela dessa dor. Você cria o sentimento. O que é o sentimento? Cara, é aquilo que você sente palpável, né? Como eu sei que eu estou sentindo eletricidade? Sentindo. Se você não está sentindo, você não está sentindo. Como eu sei que eu estou sentindo frio? Sentindo. Se eu não sentir o frio, como é que eu sei que eu estou sentindo? Então, da mesma forma, você vai usar o sentimento e a concentração para fazer com que aquele sentimento junte toda a unção em você e vá para a pessoa para poder curar. E também vai gerar uma emoção. Nesse caso, nós vamos gerar emoção de compaixão, um amor assim terrível pela pessoa. E aí o poder vai entrar sobre ela e vai trazer cura. Você precisa amar os doentes e enfermos. Senão o poder não virá, não se manifestará. E eu quero encerrar com esse texto de Efésios 3:20 que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, às vezes, nós não conseguimos uma resposta de uma oração, nós não conseguimos operar uma cura, nós não conseguimos fazer certa coisa, porque nós não estamos com aquele poder. Tudo acontece segundo o poder que em nós opera. E esse poder tem níveis, né? Você pode aumentar, você pode diminuir esse poder sobre você. São níveis. Claro, vai depender também da sua unção, mas existem chaves para aumentar esse poder. Por exemplo, quando você transfere, naquele momento, ele volta dobrado. E aí você transfere, e ele volta dobrado. E assim vai. Você vai crescendo aquele poder sobre você. E muitas vezes você vai sentir realmente que dobrou, triplicou, quadruplicou, né? Às vezes você não estava sentindo nada quando começou a ministrar e agora você já está sentindo arrepio, está sentindo formigamento, eletricidade, justamente por causa disso. E quanto mais forte o poder, maior a manifestação que você pode manifestar, porque tudo tem a ver com o poder. Se você está sobre o poder, pensou, sentiu, se emocionou, já era, a unção vai ser manifestada. Confia a Yahweh as tuas obras e os teus pensamentos serão manifestados.